Olá pessoal, boa tarde. Chamo Kleber Massato, sou o diretor secretário do nosso Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. Estou ao lado do Douglas, assessor da gestão do Conselho Regional de Farmácia, ao lado também da Fabiola, secretária da Pessoa Física do nosso Conselho. Então, iniciou-se um projeto aqui no Conselho, especialmente na parte da secretaria. Então a ideia é a gente fazer lives mensais, visando falar um pouco mais do nosso conselho, a casa do farmacêutico, mostrar a importância do farmacêutico e não só isso, mas focar algumas matérias específicas da secretaria. Então, devido à proximidade do final do ano, e vários colegas futuros profissionais farmacêuticos estarão se formando, a gente pensou em fazer uma live específica voltada a esse público. Formei, e agora? Eu falo que todo profissional, uma vez que está na faculdade, a ansiedade é enorme na chegada do tão sonhado colação de grau. Então, vou receber o canudo, né? Opa, hoje eu sou farmacêutico, mas eu estou habilitado, né? Como que eu faço para exercer a profissão farmacêutica? Então, tem um certo passo que é necessário todo profissional, independente da profissão, atentar algumas particularidades específicas na parte da documentação. Então, o Conselho ele está aí para ajudar, ele é parceiro, de fato, do profissional farmacêutico, e a gente vai falar um pouco dessas atividades. Quais seriam os documentos necessários para o futuro farmacêutico se atentar para dar encaminhamento no registro junto ao Conselho Regional de Farmácia. Boa tarde, prazer, meu nome é Douglas, assessor de gestão aqui do Conselho. Bom, essa live foi pensada, né, para que a gente consiga passar algumas informações para vocês de como fazer a sua primeira inscrição aqui no Conselho de Farmácia. Tem muitos futuros farmacêuticos que têm muitas dúvidas de como eu vou enviar a minha documentação, de como eu vou finalizar esse processo de inscrição aqui no Conselho. Tem muita gente que tem muita dificuldade na hora de fazer toda essa tramitação para a primeira inscrição aqui no Conselho, e a gente vai passar o máximo de informação possível para que você faça isso de uma forma fácil, né, de uma forma que fique mais tranquila, tá bom? A Fabiola, né, que ela é responsável pela Secretaria de Pessoa Física, ela vai passar toda a tramitação, como que funciona desde o início do processo, de como vai enviar os formulários, os documentos, né, a sua certidão de colação de grau, o seu diploma, se você já possui, tá? A diferença de inscrição provisória para inscrição definitiva, a gente vai passar todos esses detalhes e posteriormente vocês vão poder fazer algumas perguntas para a gente, né, para que a gente consiga sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Boa tarde, eu sou a Fabiola, da Secretaria de Pessoa Física, tá? Como é que funciona? E aí? Formei e agora, né? Qual é o procedimento? Para você dar entrada com a inscrição, então, primeira coisa, se você colou grau recentemente, você vai dar entrada aqui no nosso conselho com a inscrição provisória. O que seria a inscrição provisória? Né? A inscrição quando você só tem a certidão de colação de grau e o seu histórico escolar. Tá? Já é diferente da inscrição definitiva, que é quando você já formou, terminou a faculdade agora e você pegou o seu diploma, porque agora como o procedimento está em digital, tem algumas universidades que já estão disponibilizando o diploma digital, então aí você entraria com a inscrição profissional. Como é que funciona para você se inscrever no conselho? Primeiramente, você, no nosso site, tá, lá em farmacêuticos, em requerimentos de secretaria, se não estou enganada, tem o requerimento disponível, tá? Que é o requerimento de inscrição provisória. No requerimento ele tem todo um rol de documentos que você tem que apresentar para o conselho.
Tá? Então o profissional ele vai pegar esse requerimento, vai separar toda essa documentação certinha. Tá? Caso haja alguma dúvida, ela pode estar sempre entrando em contato com o conselho, que o conselho está aqui para auxiliar o profissional mesmo. Tá? Separou a documentação, quem reside na capital pode estar vindo na nossa sede, que está aberta a todos os profissionais, para trazer essa documentação e ser protocolado e fazer então o primeiro passo. Tá? Aos profissionais residentes no interior, a documentação, por enquanto, né, tem que ser encaminhada por correio, tá bom? Enviou a documentação, essa documentação chegou aqui pra gente, ela tem que passar por uma reunião plenária, que é o primeiro passo, né? Você só vai poder atuar se você tiver sido aprovada nessa reunião plenária. Tá? Então, geralmente, mensalmente, ela tem uma reunião plenária ordinária, né? E aí, vamos supor, o farmacêutico colou o grau e o Dr. Kleber vai contratar no estabelecimento. Eu preciso de uma urgência, não vou poder aguardar a plenária. Então, aí tem alguns procedimentos que aí você vai comprovar essa sua urgência, que a gente chama de processos ad referendo, e a gente consegue encaixar esse seu processo nessa reunião de diretoria que ocorre geralmente uma vez na semana, que aí vocês podem estar entrando em contato com a gente para verificar as datas, tá? Feito isso, passou em reunião plenária, a gente vai estar tramitando esse processo na secretaria, e aí nós temos um prazo de 15 dias para entregar toda essa documentação, tá bom? Então aí você vai receber a sua certidão, para quem entrou com a inscrição provisória, certidão de inscrição provisória, e quem entrou com a definitiva, a carteira marrom e a sua cédula com o seu diploma devidamente registrado aqui no Conselho de Classe. Fabiola, eu vi que você falou uma palavra muito importante, a questão de uma coisa é inscrição provisória e uma coisa é definitiva. Sim. A minha pergunta tem alguma distinção desses dois? Eu sendo um profissional recém-formado, eu dou andamento no pedido de provisório. Então, eu posso já atuar na profissão farmacêutica? Quais seriam os meus direitos? Eu teria o mesmo direito do profissional da inscrição definitiva? Sim, não tem diferença. Tanto provisória quanto inscrição definitiva, a inscrição profissional definitiva, você estando devidamente inscrito no seu conselho, você pode estar atuando como profissional farmacêutico. Não tem distinção de, como é que a gente fala? Direitos e deveres. Lembrando, gente, que a inscrição provisória, ela só é disponibilizada, você pode fazer a sua inscrição provisória com a posse da sua certidão de colação de grau. Né? Você não precisa ter o diploma para fazer a inscrição aqui no conselho. Mas você precisa estar atento de que você vai ter um prazo de 1 ano para apresentar o seu diploma. Tá? Então, veio até o conselho, apresentou a documentação para inscrição provisória, apresentou a sua certidão de colação de grau. Né? Você vai ter 1 ano aí para apresentar para o conselho o seu diploma, para aí sim entrar com a sua inscrição definitiva. É muito bom, muito importante vocês ficarem atentos, porque se vocês estiver trabalhando, já estiver numa drogaria, tiver uma responsabilidade técnica ativa, se vocês perderem esse prazo de 1 ano vencer nessa inscrição provisória, a sua responsabilidade técnica pode ser baixada, né? É automático, o sistema ele baixa automaticamente, e aí você pode ter problemas, né, na drogaria que você trabalha, né? Porque você vai ficar sem a certidão de regularidade técnica para fazer compra de medicamentos, né, e tudo mais. Então, por isso que todos precisam se atentar nesse prazo de validade. Isso. Em Douglas, outra questão que você me chamou a atenção, e eu acho que foi muito pertinente, a questão da validade da inscrição provisória. Então, o profissional deu um andamento de entrada no conselho, recebeu o número de inscrição do profissional farmacêutico, está trabalhando. Então, ele tem um período de 1 ano para entregar o diploma. Vamos imaginar que nesse trânsito, ainda por questão de secretaria da universidade, não seja entregue esse diploma. Então, o sistema do conselho automaticamente acaba tirando a permissão dele da responsabilidade técnica. Como que ele faz? Porque não seria culpa do profissional farmacêutico, por quê? Porque a secretaria
da faculdade e não entregou o diploma. O que ele tem que fazer? Ele tem que solicitar uma nova certidão, um outro pedido junto à secretaria, encaminhar para o conselho? Como que poderia ajudar o farmacêutico nesse sentido? Porque ele fez o encaminhamento pedindo o diploma, mas a instituição demorou para ser órgão da secretaria da instituição. Aí ele estava atento na data, mas infelizmente ainda não está em mãos o diploma. Nesse caso, o que poderia ser feito para ajudar esse profissional? Bom, nesse caso ele pode entrar com a renovação de inscrição provisória, né? Ele procura a faculdade antes de vencer, né, a inscrição provisória, para que ele não tenha problema. Procure a faculdade, solicite uma nova certidão, onde vai informar que o diploma ainda está em tramitação, e aí apresenta ao conselho, né, e aí a gente faz essa renovação da inscrição provisória, que aí ele vai ter mais um tempo, mais um ano, né, para solicitar, para que ele tenha esse tempo para apresentar o diploma. Perfeito. Então, na verdade, ele ganha um tempo extra e acaba prorrogando por mais um ano. Isso é legal. Bom, eu entreguei o diploma, então subtende-se que eu tenho que dar entrada agora na definitiva. Como que eu faço? As documentações da inscrição definitiva são as mesmas das provisórias? Como que a gente pode passar essa informação para o farmacêutico de modo que deixe claro para eles o momento que eu devo entregar a provisória, quais seriam os documentos da provisória e quais seriam os documentos para a inscrição definitiva? Para a inscrição provisória, o que ele vai dar entrada aqui conosco, além do requerimento que a gente já falou que está disponível no nosso site, né, que é o www.crfms.org.br, e ele vai pegar esse requerimento para provisória e ele vai apresentar para qual que é a diferença? Provisória. Recém colou o grau, então ele vai ter apenas uma certidão de colação de grau e um histórico escolar. Hoje em dia, hoje está tendo a documentação digital. Então, não está trazendo mais para a gente aquele documento com assinatura original certinho. Então, como é que a gente valida? Tem que ter uma boa explicação que não pode faltar no documento essa digital, né, no documento digital, que venha com o QR Code ou com um código de autenticidade, porque senão a secretaria ela não consegue fazer a validação desse documento. Tá? Então, inscrição provisória, certidão e histórico escolar, além do rol de documentos, né, que documentos pessoais, cópia de RG, CPF, título de eleitor, para os homens, né, o comprovante militar, tem a tipagem sanguínea. A tipagem sanguínea, tem muitos que chegam aqui e não tem a tipagem, né? A gente pode estar recebendo o cartão de doador de sangue, tá? Ou tem que fazer o exame para estar apresentando aqui para o conselho. É um dos documentos que a gente solicita. Tá? Tem além disso, o atestado de boa conduta. Fabiola, o que é o atestado de boa conduta? O atestado de boa conduta é um documento que tem que ser assinado por 3 farmacêuticos devidamente inscritos no conselho. Ah, mas eu não conheço ninguém, eu recém formei, eu não conheço ninguém. Pode ser o professor, né, Dr. Cléber? O professor seu da instituição de ensino pode estar, se ele for devidamente inscrito no conselho, ele pode estar assinando para você. Ou como a gente fala aqui na secretaria também, não, comparece no estabelecimento farmacêutico, porque todos os profissionais eles precisam ter a inscrição, então eles já sabem do procedimento e automaticamente ele não vai negar a fazer essa assinatura para você. Tá? Fora esse rol de documentos de inscrição provisória, qual que é a diferença da definitiva, que foi o que o Dr. Kleber perguntou. A definitiva, então, você colou o grau agora e você já tem o seu diploma, né? O seu diploma digital ou o original que a gente fala. A diferença é que ao invés da sua certidão de colação de grau, você vai trazer para a gente o seu diploma, o seu histórico e mais o rol de documentos que tem especificado no requerimento, que é nesse requerimento de inscrição provisória e definitiva, a primeira inscrição que consta no site do Conselho. Bom, Fabiola, tem muitos questionamentos referente a um dos documentos necessários para a inscrição provisória aqui no Conselho, que é o atestado de boa conduta. Sim. Né? E tem muitos farmacêuticos recém-formados que questionam, mas por que eu tenho que colher 3 assinaturas de quem eu nem conheço? De farmacêutico que eu nem conheço, né? Eu vou ter que ir numa drogaria, pedir para assinar.
Né? Tem muita gente que tem até vergonha de chegar e pedir essa assinatura. Né? Mas por que o Conselho solicita esse documento? Porque está na lei, pessoal. O Conselho não tem como tirar esse documento, não tem como alterar com o outro, não tem como, porque está na lei. Então, por isso que a gente solicita esse documento, né, Fabiola? Isso, ele tá na Lei 3.820, para quem quiser dar uma pesquisada, artigo 15 item 4, tá? Que ele fala do atestado de boa conduta. Fabiola, outra pergunta. A gente sabe que o Conselho tem que seguir essas normativas, não é o Conselho que impõe, mas sim vem de cima. O que poderia ser feito, numa eventualidade, de um profissional recém-formado, tá? E precisa trabalhar para ontem? Surgiu a proposta de emprego, o que a gente pode ajudar para ele receber Ele não perder esse emprego, para não perder esse emprego? Isso, muito importante. Sim, seria o caso também, ou emprego, ou pode ser um concurso público, né? Seguindo as instruções, para dar entrada com a documentação, que nem a gente falou no comecinho, daquele rol de documentos que você vai trazer aqui para a secretaria, tem um requerimento, você vai informar, olha, eu tenho essa urgência, eu não posso perder, eu tenho um concurso público para assumir, eu tenho esse emprego em vista. E a secretaria, assim que você fizer esse comunicado, a gente vai disponibilizar para você um requerimento, que é uma solicitação, um requerimento que você vai estar preenchendo para solicitar essa sua urgência. Tá? Então, que é um documento que vai comprovar a necessidade de você efetivar essa sua inscrição anterior a uma reunião plenária. Tá bom? Que aí a gente passa nessas reuniões que nós temos para fins de realizar esses processos em caráter de urgência. Bom, nesse caso, vamos dizer que surgiu, né, um emprego e tudo, dá uma ligadinha aqui no Conselho para verificar as datas de reuniões. Nós temos geralmente 2 reuniões de diretorias no mês e uma reunião de plenária. Então, assim, vocês podem estar entrando em contato com a gente para verificar essas datas, né, para que vocês não percam essas reuniões, né, para que a gente consiga passar esse processo com urgência, né, no caso do farmacêutico já ter um emprego em vista. Você falou em contrato. A gente liga. Quais são os meios de contato que a gente pode fazer para o profissional farmacêutico? O WhatsApp, via telefone? Fale Conosco, também nós temos o Fale Conosco. Quais são os aplicativos que o Conselho tem para fazer esse suporte para o profissional farmacêutico? Bom, nós temos o Fale Conosco pelo site do Conselho, né, que lá vocês conseguem tirar todas as dúvidas. Também temos os telefones institucionais aqui do Conselho, o WhatsApp. Tá? Então, assim, o Conselho está aqui para ajudar mesmo o farmacêutico em todas as dúvidas que surgirem. Né? Por mais que existam leis, legislações, né, o Conselho não está aqui para ser totalmente burocrático. Né? Nós estamos aqui para seguir as legislações, as deliberações, as leis, mas nós estamos aqui para ajudar também o profissional farmacêutico. Então, a gente tem vários meios de comunicação onde vocês podem entrar em contato com a gente para estar sanando todas as dúvidas, tá bom? Bom, pessoal, só dizendo aqui que o Conselho é parceiro do profissional farmacêutico, tá? Eu friso que aqui é a casa do farmacêutico, então pode se sentirem como se estivesse na casa dos senhores. A gente está aqui de portas abertas, até faço convite para os próprios profissionais farmacêuticos do interior ou até mesmo aqui da capital vim conhecer aqui o espaço, né, conhecer as outras equipes. Então hoje o Conselho ele tem um suporte muito, muito grande, então não temos só a secretaria, nós temos a parte do evento, nós temos a parte jurídica, que o profissional farmacêutico ele pode recorrer a uma eventualidade de dúvida. Dentro desse organograma, uma vez que o profissional esteja inscrito, então, além da possibilidade de ele estar habilitado para assumir uma responsabilidade técnica, então ele terá também todo o suporte, toda a estrutura do Conselho, uma vez acionado,
para a gente tentar sempre ajudar o profissional farmacêutico. E eu falo que nesses anos que eu estou, a gente sempre é bem acolhido com os próprios profissionais, e eu tenho certeza que se vocês vierem para cá para conhecer, a nossa equipe do Conselho vai estar também de porta aberta, vai ser uma gratificação, uma imensa alegria pelos próprios profissionais internos de fazer esse acolhimento e poder falar um pouco mais do Conselho, porque o Conselho é muito mais do que um órgão fiscalizador. O Conselho abrange outras atividades que o profissional farmacêutico pode sim acionar em prol ali da classe da profissão farmacêutica. Bom, o Conselho, eu digo que é a casa do farmacêutico, né? O Conselho oferece muitos benefícios ao farmacêutico e tem muitos farmacêuticos que não têm conhecimento dos benefícios que o Conselho traz, né, para a profissão farmacêutica. O Conselho oferece cursos, eventos, né, garante a empregabilidade do farmacêutico, eu acho isso muito importante, né, e assim, o que vocês vão conquistar agora eu acho que é uma conquista muito grande. Estudar por 5 anos, né, que eu imagino que não seja fácil, né, fazer um curso de farmácia hoje em dia não é difícil, até mesmo pelo valor, todo mundo sabe disso, e o Conselho ele está aqui, né, para receber vocês de uma forma assim, de uma forma que vocês se sintam em casa, né? Bom, seguindo aqui a questão da inscrição provisória, né, vamos falar um pouco sobre a anuidade, né, que deverá ser paga por Conselho após, na sua inscrição provisória. Na primeira inscrição, o Conselho ele concede 50%, né, para a primeira inscrição. Se você está se inscrevendo pela primeira vez no Conselho, você tem 50% de desconto em cima da anuidade. Então, assim, é um valor um pouquinho mais baixo. Uma dúvida, 50, o profissional, então, na hora, quando vai dar a entrada como uma inscrição provisória, o valor é 543, alguns centavos, então o profissional é abatido 50, metade do valor? Isso, quando for a primeira inscrição dele aqui no Conselho de Classe, ele tem os 50% de desconto na anuidade, o valor da anuidade, tá? Bom, sobre a cédula de identidade profissional, né, a gente teve algumas mudanças que veio do Conselho Federal. Recentemente saiu uma resolução onde fala sobre a emissão da inscrição, da cédula de inscrição profissional. Como vocês já têm conhecimento, tem vários órgãos que já emitem a cédula em formato digital, né, e isso chegou também no Conselho, né, conforme a resolução do Conselho Federal. Nós estamos em tramitação, né, estamos ajustando essa questão da cédula e logo mais a gente vai fazer a publicação, a divulgação de como vai ser essa emissão da cédula. Então, para a primeira inscrição, para quem está chegando no Conselho agora com a primeira inscrição, a cédula ela vai ser em formato digital. Foi disponibilizado um aplicativo que foi desenvolvido pelo Conselho Federal, onde vocês vão fazer um cadastro, né, para ter o acesso à cédula digital. Eu quero dar as boas-vindas a dona Daniela Proença, a nossa conselheira regional que acabou de acessar, a nossa conselheira federal Márcia. Então, só reforçando aqui que as atividades do Conselho Regional, elas andam sempre em consonância com o Conselho Federal. Então, a questão de ter essa parceria entre as duas instituições é fundamental, porque tanto a Márcia como a própria Fabiana, elas estão sempre focados na questão de trazer cursos. Então, traz cursos para a gente e a gente acaba, em parceria com o Conselho Regional, demandando junto essas atividades para os profissionais farmacêuticos. Bom, gente, continuando, além da nossa cédula digital, né, conforme eu estava dizendo para vocês,
o Conselho ele vai disponibilizar uma certidão de inscrição provisória a todos os profissionais, né, com inscrição aqui no Conselho. Então, além da cédula digital, vocês vão ter em posse uma certidão onde vai constar a sua inscrição, né, a sua inscrição provisória no Conselho de Farmácia. Vai ser um documento que vocês vão poder apresentar para a empresa, né, ou para qualquer lugar que vocês vão assumir uma responsabilidade técnica. A certidão ela foi disponibilizada, né, Douglas, porque como agora vai ser digital, a gente não vai mais fornecer aquela cédula de papel que a gente fornecia anteriormente. Até já não tem mais a confecção dela junto ao Conselho Federal. Então, para que o profissional também não fique sem um documento físico, a gente desenvolveu essa certidão de inscrição provisória. Então, cada profissional que entrar com a inscrição provisória no Conselho vai receber a certidão de inscrição e aí, após isso, nós vamos tramitar, como o Douglas falou, dessa tramitação ainda do processo físico, né, pro digital, aí sim a gente vai disponibilizar a cédula digital. Né? E, Fabiola, você tocou num ponto muito interessante. Então, o profissional farmacêutico, ele vai dar entrada na inscrição provisória, não receberá no momento inicial a cédula do papel, mas sim um documento do Conselho dizendo que ele estaria inscrito aqui no CRF. Em relação a esse aplicativo que foi elaborado pelo Conselho Federal, você poderia falar alguma coisa relacionada a esse aplicativo? Ah, sim, doutor. Então, nessa transição, então, né, como foi criado esse aplicativo, e esse aplicativo, infelizmente, até o momento, ele está só funcionando para quem tem o sistema Android. Então, quem tem, né, o sistema iOS, né? iOS. É esse mesmo. Para quem tem os famosos iPhones. Né, o iPhone, infelizmente ainda não estão em desenvolvimento, tá? Mas quando for eles aplicarem, né, entrarem em, como é que fala, meu Deus? Em acesso, quando eles informarem o Conselho que já vai estar podendo acessar em funcionamento, aí sim esses profissionais vão ter essa disponibilidade da cédula digital. Então, para que esses profissionais do iOS não percam esse acesso, né, não vai ter nenhum documento físico para apresentar, por isso que a gente desenvolveu essa certidão de inscrição provisória. Então, os profissionais farmacêuticos, eles podem recorrer ao aplicativo disponibilizado pelo Conselho Federal, né? Isso. Que esse aplicativo vai disponibilizar uma cédula digital da carteirinha em papel. Seria isso, então. É como se fosse um aplicativo que tem hoje da CNH do Detran. Como a maioria dos documentos que nós temos hoje digital. Isso, exatamente. Bom, a tecnologia está aí, né? A gente tem que se adaptar. Infelizmente, as coisas vão mudando, vai evoluindo e a gente tem que ir se adaptando, né, com essas mudanças. Mas vocês podem ficar tranquilos porque a cédula ela vai permanecer após a sua inscrição provisória, né? Para a inscrição definitiva vai ser emitido, né, a cédula em formato cartão, é um cartãozinho onde não tem mais vencimento. Ela não tem vencimento, ela não vai ter validade essa cédula, ela é em formato cartão, então só que ela só vai ser disponibilizada após a inscrição provisória. Eu estava pensando aqui, Fabio, a questão dessa parte da documentação que o Conselho vai fornecer. Né? Então, é de praxe hoje o profissional querer de fato a carteirinha de plástico mesmo. Né? Como que o profissional pode fazer? Encaminha essas documentações e haverá custo para esse profissional? O profissional da inscrição provisória terá custo? O profissional da inscrição definitiva vai ter custo? Como que a gente poderia explicar para os farmacêuticos? O Conselho, a gente já fez uma minuta de uma deliberação, né? Então, assim, como o processo agora, para a provisória, ele é um processo de cédula digital, ela não vai ter custo, não vai ter a emissão da cédula digital provisória, ela não vai ter custo, tá? Aos profissionais que derem entrada com a primeira, então assim, tudo que for primeira inscrição, para a gente entender bem qual que vai ser frisado. Primeira inscrição provisória, a cédula digital sem custo. Primeira inscrição definitiva, primeira cédula de cartão sem custo também, tá? Então ele vai pagar
anuidade, se for a provisória, a anuidade com 50% e só a anuidade. Definitiva, que é a inscrição quando tem o diploma, primeira inscrição, vai pagar a anuidade proporcional, a anuidade com 50% de desconto e mais a carteira marrom, porque na de definitiva ele tem a carteira marrom, certo? Bom, então Fabiola, se eu tenho a inscrição provisória e eu estou passando para a inscrição definitiva, né, e aí eu já tenho que fazer o pagamento da cédula, é isso? A inscrição, sim, para inscrição definitiva, sim. Sim. É só para... Porque às vezes o pessoal pode pensar, mas eu estou pegando a minha primeira cédula, né? Então eu não vou pagar. Não, na verdade a isenção é só para a inscrição provisória, primeira inscrição. A primeira inscrição. Então, frisando só para não ter essa confusão. Tá? Então, a segunda cédula que vai ser em formato cartão definitivo, aí sim ela tem um custo. Das carteirinhas, o profissional farmacêutico, ele vem aqui no conselho, consegue retirar a carteirinha ou é despachado pelo correio? Eu falo assim, dos profissionais do interior, eles têm a necessidade de vir para cá? Como que seria esse trânsito? Retirada de documentação, né, doutor? Da retirada da carteirinha. Isso. Aos profissionais do interior, o conselho ele faz o envio, então não há essa obrigatoriedade dele comparecer ao conselho para a retirada do seu documento. Tá? Agora, o da capital, por estar aqui mais próximo à sede, na capital, eles têm que vir até o conselho para retirar a documentação. Então, só frisando, profissionais farmacêuticos, da importância, da relevância de entrar no site do conselho ou até mesmo ligar na secretaria e verificar quais seriam os procedimentos para sempre deixar atualizado os seus dados para entrega do documento. Então, essa é uma importância, que nem a Fabíola falou, para não ter problema de extravio de documentação, então a necessidade de a gente sempre atualizar os cadastros aqui do Conselho. E em relação a cadastros, o Fabíola, no caso desse profissional recém-formado, ele não é cadastrado ainda no acesso restrito. No CRF em casa. No CRF em casa, como que ele faz? Então, na verdade, ele vai ter que ligar aqui para o Conselho para fazer o cadastro, né? Para fazer o senhor fala da inscrição, para envio da documentação? Para envio da documentação. O primeiro passo dele, então, pegou o requerimento no sistema, no rol do requerimento ele tem todas as informações, que ele vai ter que mandar um requerimento para a gente fazer esse primeiro pré-cadastro em nosso sistema aqui, que é por um e-mail específico que encontra-se nesse requerimento. Feito esse pré-cadastro, aí nós vamos já disponibilizar as guias para o pagamento, né, certinho para ele, e ele vai dar entrada, aí ele vai fazer o envio da documentação ou trazer aqui na sede. Agora... Bom, após a inscrição, né, para ele ter acesso à área restrita dele, é através do CRF em casa. O CRF em casa está disponível no site do Conselho de Farmácia, onde o farmacêutico ele vai acessar e fazer o seu cadastro, né, cadastrar a sua senha para ter acesso ao CRF em casa. Bom, lá no Lembrei, Douglas, atualização do endereço através do CRF em casa após o cadastro, né? Que foi o que o Dr. Kleber estava perguntando. Isso é muito importante. Bom, para fazer toda essa tramitação, né, de primeiro cadastro, para ter acesso ao CRF em casa, você precisa acessar o site do Conselho e fazer o cadastro da sua primeira senha. Tá? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o Departamento de Pessoa Física. Nós estamos aqui realmente para ajudar, para orientar, né, para que tudo saia da forma correta, tá bom? Bom, o senhor tem mais algo a mais a dizer, doutor? Não, da minha parte seria mais isso. Dentro tem mais alguma pergunta? Bom, nós agradecemos a presença de todos na nossa live, tá? Esse conteúdo ele vai ficar publicado nas redes sociais do Conselho, para vocês acessarem futuramente. Se tiverem outras dúvidas, podem entrar em contato novamente. Com esse novo projeto, nós vamos continuar publicando, fazendo lives, né, justamente para orientar o farmacêutico, para que a gente tenha um maior engajamento, né, do farmacêutico com o Conselho de Farmácia. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos. A gente pede que
que esse vídeo, se possível, replique para outros profissionais farmacêuticos. Eu falo porque a dúvida que vocês tiveram hoje, outros farmacêuticos podem ter. Então, esse vídeo estará disponível nas redes sociais. Então, nada mais por que divulgar essas informações no sentido de ajudar no compartilhamento das dúvidas e nos esclarecimentos. Conforme o Douglas disse, então esse é um projeto que a gente pensou, o pessoal da Secretaria pensou no sentido de a gente dar andamento, com o intuito de verificar os temas em que o profissional tenha mais dúvidas e a gente, enquanto equipe, puder ajudar nos esclarecimentos, no auxílio do profissional farmacêutico em relação a algumas atividades da Secretaria. Então a gente agradece a presença de todos e qualquer dúvida, a gente tem o nosso WhatsApp pessoal da Secretaria, tem o WhatsApp da pessoa jurídica, tem da inscrição da pessoa jurídica, tem o WhatsApp da pessoa física, tem o WhatsApp de outras departamentos e sempre o conselho estará passando essas informações uma forma de agilizar e melhorar o atendimento interno aqui da instituição. Eu agradeço a presença de todos, tá? E coloco, né, a Secretaria de Pessoa Física, o Conselho, né, à disposição para qualquer dúvida que venham a ter, tá bom? A gente fica à disposição.